Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Valéria e vamos trabalhar a disciplina Matriz Étnica Indígena. Peço que anotem as dúvidas para depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam os textos disponibilizados na sala. Então, vamos começar. Bom, vamos lá. Nossa disciplina tem por objetivo tratar da matriz étnica indígena. Vocês estão vendo o slide, né, com uma representação da colonização. Falar sobre o povoamento indígena no Brasil é, antes de tudo, falar de uma história de despovoamento. Pataxó, Cariri, Chavante, Yanomami, Tupi, Carajá, Paracaru, Pancararu, Carijó, Guarani, Tupinagé, Potiguar, Caeté, Tupinambá, Krenak, Machacali, Chacriabá. São apenas alguns dos diversos povos que habitavam essas terras. Hoje, pouco se sabe sobre as populações indígenas quando da chegada dos portugueses. Alguns pesquisadores estimam uma população de 1 milhão de pessoas. Outros calculam em mais de 6 milhões a população da Amazônia, Brasil Central e Costa Nordeste. Atualmente, a população indígena no Brasil é de 896.917 pessoas. A história indígena no Brasil é uma história de conflitos, de enganos, de incompreensões, a começar pelo vocabulário. Índio, um termo genérico que não dá conta de tanta diversidade. E em se tratando da possessão portuguesa, o encontro com os colonizadores, a princípio, foi amistoso. Então, Colombo, ao chegar nas novas terras, acreditava estar chegando nas Índias. Assim, índio foi o termo usado para designar uma infinidade de grupos étnicos diferentes entre si, com vários troncos linguísticos diferentes. Portanto, Pataxó, Cariri, Chavante, Yanomami, Tupi, Guarani, Carajá, Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, Caeté, Tupinambá, Krenak, Machacali, Chacriabá são diferentes culturalmente, mas foram todos denominados de índio por Cabral e tripulação. Além de índio, os jesuítas usaram também outras nomenclaturas no decorrer da colonização, como, por exemplo, gentil. Depois passaram a diferenciar o cristão, aquele já convertido, de gentil ou pagão. Para os padres, os pagãos eram governados pelo demônio. Os jesuítas usavam também, além de cristãos e pagãos, aliados e inimigos ou contrários. Negros da terra ou negros brasis para diferenciar de negros da Guiné, que eram as pessoas escravizadas trazidas do continente africano. Posteriormente, após a catequese, temos os vocábulos índio manso e índio bravo. Percebam que tanto negros da terra quanto negros da Guiné são termos também genéricos, usados para designar grupos étnicos diferentes. Essa identificação era necessária para melhor catequizar, escravizar, combater ou mesmo aliar-se aos nativos. Uma outra designação minimamente etnográfica usada pelos jesuítas foi tupis e tapuias. Os tupis eram os povos que, por serem semelhantes na língua e nos costumes, habitavam o litoral brasílico no século XVI. E os tapuias eram os outros, aqueles que não falavam o que os jesuítas chamaram de língua geral. Nunca houve um grupo linguístico ou cultural tapuia. Este nome era somente uma forma de designar os povos de outros troncos ou famílias linguísticas. Só para termos uma ideia de quão diferentes são as línguas, vamos verificar aqui agora. A língua e o tronco linguístico. A língua Uapixana, Tupinambá, Goitacá, elas pertencem ao tronco linguístico Arawak, Tupi e Macro-G, respectivamente. Elas são diferentes, né, como o português e o alemão. A língua Macuxi e Ingaricó
pertencem ao tronco linguístico caribe, e elas são mais semelhantes, como o português e o espanhol. As duas línguas, macuxi e ingacarió, são do mesmo tronco e, portanto, são próximas como o espanhol e o português, enquanto que o apixana e tupinambá são de troncos diferentes e não têm proximidade, são como o português e o alemão. Então, calcula-se que em 1500 existia uma enormidade de línguas. Alguns estudiosos do tema calculam que somente na Amazônia falava-se cerca de 700 línguas diferentes. Em todo o território que hoje é o Brasil, estima-se um total de mais de 1.300 línguas. Hoje, sabemos pouco sobre os povos nativos. Sua cultura e seus modos de vida antes da colonização ainda estão sendo redescobertos. Mas o pouco que sabemos foi devido às correspondências dos jesuítas, às crônicas de franceses, portugueses e demais europeus, às gramáticas da língua geral e de outras, material que foi sendo produzido aqui pelos visitantes. É importante ressaltar que esse sistema de classificação da cultura nativa que permitiu conhecer as diferenças, os contrastes entre grupos, foi um trabalho feito subordinado aos interesses da colonização, mas foi útil para o futuro conhecimento das populações indígenas. O mapa que vocês estão vendo indica o local e o nome de alguns povos indígenas no Brasil. E o que dizer sobre a origem desses povos? A colonização do continente americano teve caráter econômico e cultural fundamentado no cristianismo. Para os portugueses, os nativos eram considerados bárbaros, eram os gentios, e eles precisavam ser salvos. Mesmo pensamento e lógica com os negros escravizados. Mas o ponto aqui é que a presença desses novos seres humanos, juntamente com o Novo Mundo, precisava ser explicada. Como ressalta Alvim, os colonizadores precisavam encontrar para os novos habitantes um lugar no seu sistema tradicional de explicação de mundo. Isso do ponto de vista intelectual. Se os índios tivessem, de alguma forma, uma origem independente do Velho Mundo, ou seja, independente da Europa, significaria defini-los como não-homens. Sendo considerados como não-homens, estariam sujeitos a todo tipo de exploração. O sentimento do novo e do desconhecido, salienta Marília Alvim, levou os colonizadores a imaginar inúmeras possibilidades para explicar os novos habitantes do mundo. Seriam eles descendentes de um dos filhos de Noé? Teriam sido visitados por apóstolos? Seriam racionais? Ronaldo Vanfas, um historiador da Federal do Rio de Janeiro, escreve que houve quem os visse como descendente das tribos perdidas de Israel e até os que duvidavam que fossem realmente humanos. Confirmada a humanidade integral dos índios, que foi proclamada na bula Veritas Ipsa em 9 de junho de 1537, pelo Papa Paulo III, os jesuítas especularam se os índios não teriam sido catequizados pelo apóstolo Tomé, de onde surgiu o mito cristianizado de Sumé, que é o resultado de elementos mitológicos dos tupinambás e os anseios dos apóstolos inacianos. Os jesuítas, inclusive, rastrearam as pegadas do Sumé apóstolo liderados por Manuel da Nóbrega. Isso é explicado pelo imaginário religioso do período. Mas agora, como a ciência explica os povos indígenas americanos? Bom, esse problema se volta para a questão do aparecimento do homem no Novo Mundo. Pesquisas do século XX mostram que os primeiros povoadores da América chegaram ao continente a pé, pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering é o ponto mais próximo entre a Ásia e a América. É o que nós estamos vendo agora neste mapa, certo? Consta que, ainda hoje, quando está congelado, o Estreito de Bering pode ser atravessado a pé. Os indícios mais aceitos atualmente mostram que levas migratórias passaram por essa rota entre 15.000 e 10.000 anos antes de Cristo. Há pesquisadores que defendem a teoria de que a chegada se deu também por rotas marítimas e não somente pelo Estreito de Bering. Outros pesquisadores indicam a ocupação do território americano entre 20.000 anos, mas existem alguns que acreditam que ela teve início há cerca de 50.000 anos, e ainda outros
postulam um tempo ainda maior, mais de 100 mil anos. Enfim, não há um consenso sobre a data. Mesmo se admitindo que o caminho de Bering tenha sido a principal e mais antiga rota de chegada à América, muitos pesquisadores, ao longo do tempo, sugeriram outros focos de povoamento. Nos primeiros anos do século XX, o etnólogo Paul Rivet, fundador do Museu do Homem em Paris, indicou diversas ondas de povoamento entre 6.000 e 3.000 anos antes de Cristo, provenientes da Ásia, da Austrália e dos arquipélagos do Pacífico. Há ainda alguns pesquisadores que acreditam que a migração se deu pelo Atlântico, há mais de 100 mil anos, vinda da África. Aqui nós temos um mapa que vai mostrar a expansão humana a partir da África. Em se tratando do território que hoje forma o Brasil, a evidência mais antiga de vida humana foi localizada aqui em Minas Gerais, um crânio com data de 11.500 anos. Estima-se que o crânio pertencia a um indivíduo entre 20 e 25 anos e que seria do sexo feminino, por isso foi apelidada de Luzia. Uma matéria de julho de 2005, publicada na Folha de São Paulo, relata que o crânio de Luzia traz dados novos para uma polêmica que se arrasta desde o fim dos anos 80. A questão é saber se a mais antiga brasileira, a célebre Luzia, que morreu há 11.500 anos em Pedro Leopoldo, região de Lagoa Santa, de fato representa uma população primitiva com traços negros. Então, pessoal, muitas teorias sobre as correntes migratórias, sobre as datas, mas um consenso de que muitas dessas ondas migratórias atravessaram o Estreito de Bering. Há também estudos que buscam explicar a diversidade genética e biológica dos ameríndios, mas não será possível aprofundar, nosso tempo é curto. Na nossa sala virtual, tem um link da revista de Arqueologia, onde vocês vão encontrar muitos textos interessantes sobre o tema. Fato é que ainda carecemos de mais estudos na área. Outra coisa, é importante dizer para vocês que chamar os primeiros habitantes do território que hoje é o Brasil de brasileiros é um erro histórico. Nessa época não existia Brasil. Com relação aos ameríndios da América Portuguesa, a documentação é mais farta sobre os Tupi-Guarani do que sobre os demais povos de outros troncos e famílias linguísticas. Existem dois modelos que explicam sobre como ocorreu a ocupação do nosso território. O primeiro deles sugere um fluxo migratório tupi e guarani do sul para o norte, com origem na bacia Paraná-Paraguai. O segundo modelo é baseado em dados arqueológicos, é mais sofisticado, mas é menos ancorado em evidências. De qualquer forma, os tupis se encontravam distribuídos por toda a costa, desde Santa Catarina até o Ceará. No interior do Brasil, inúmeros povos com línguas e costumes diferentes ocupavam o território. Entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, habitavam os Tupiniquim, e com eles se encontrou a Armada de Cabral, em 1500. No recôncavo baiano, novamente os Tupinambá. O sertão do São Francisco era terra dos Tupinaé, e assim vários outros povos habitavam o território. Todas essas informações e muito mais sobre os povos indígenas foram conhecidas a partir das correspondências dos jesuítas. Aqui nós temos um mapa do Brasil com sítios arqueológicos, sítios pré-históricos, antigos. Eu achei interessante colocar para vocês. E foi entre os tupinambás que a catequese prosperou com maior vigor. Com os tupinambás se formaram as principais alianças luso-indígenas, ou seja, entre índios e portugueses. Eram eles que habitavam o litoral em 1500, desdobrados em várias outras castas ou nações. Por isso, foram melhor descritos nos documentos coloniais. Daí a crença de que todos os índios falavam o tupi. Os tupinambás viviam da caça e da pesca e praticavam agricultura e horticultura. Os artefatos de guerra ou de trabalho eram de madeira e pedra. As relações de parentesco eram guiadas pela linha paterna. Os tupinambás sacrificavam os filhos nascidos dos cativos de guerra, considerados como inimigos, enquanto que os filhos das cativas eram integrados à comunidade. O casamento era a instituição reguladora das relações sociais. Para casar, o jovem deveria passar por certos testes, sendo o principal fazer um cativo de guerra para ser sacrificado. A vida dos grupos locais girava em torno da guerra.
As guerras intertribais, como ressalta Alvim, muitas vezes eram crônicas, existiam há muito tempo. Os motivos mais comuns eram a vingança e a captura e a disputa por recursos ambientais, como a água, por exemplo. O objetivo na guerra era aumentar seu contingente e minimizar os menores até que sucumbissem completamente a ponto de se transformarem em grupos tão pequenos que não oferecessem nenhum perigo ao grupo dominante. As lutas intertribais também eram comuns. Os grupos se fragmentavam em pequenas unidades e acabavam se mudando para as outras áreas. Outros se uniam a grupos estrangeiros, outros retornavam aos grupos de origem. Era por meio das guerras que se reforçava a identidade do grupo. Alguns praticavam a antropofagia. Nas cartas escritas pelos jesuítas, nós vemos a discrepância de valores, sobretudo no caso da antropofagia. Esta serviu de forte justificativa em favor da conversão dos indígenas. As crônicas dos europeus, tanto franceses quanto portugueses, discorriam sobre os rituais antropofágicos, isolando-os de todo o contexto cultural em que aconteciam. Ignoravam que inúmeras formas de comportamento indígena tinham sentido social, político e religioso. As crenças eram diversas. A criação para os Tupinambá, por exemplo, era manifestação de dois poderes divinos, Monã e Maíra, criador e transformador de todas as coisas. Uma coisa super interessante é que Tupã, não tinha forma humana e não era o principal dos entes sobrenaturais. Foi a ação dos missionários que, ao ensinar a doutrina cristã aos índios, na língua deles, associaram o conceito do Deus católico ao nome Tupã. A efetivação da colonização, a partir de 1530, fez com que grupos se engajassem no fornecimento de escravos para as nascentes lavouras canavieiras, em troca de armas, o que fez ativar ao máximo a máquina de guerra tão característica da cultura tupinambá. Em 1609, a coroa proibiu o cativeiro de indígenas, mas o aprisionamento e o tráfico de escravos índios prosseguiu no litoral durante todo o século XVI, diminuindo somente com o decréscimo da população no litoral. A partir daí, abre-se caminhos para a difusão da escravização africana. Para a diminuição da população indígena, contribuiu as doenças e a escravização, principalmente a varíola. A partir de 1560, dizimou aldeias inteiras. Essas epidemias tiveram ação rápida no declínio demográfico indígena na costa. Inúmeros grupos indígenas reagiram de formas variadas ao aprisionamento. Atacaram núcleos de povoamento, destruíram engenhos. Os Aimoré entraram em permanente conflito com os colonizadores na Bahia durante o século XVI. O donatário da Bahia foi devorado pelos Tupiniquim em 1547. O jesuíta Pero Correia também foi devorado pelos Carijó. Destino semelhante também teve Dom Pedro Fernandes Sardinha, devorado pelos Caeté. Nações indígenas inteiras optaram por fazerem alianças com os inimigos dos colonizadores, como os Tamoio, que se aliaram aos franceses. Durante a invasão holandesa em Pernambuco, parte dos Potiguar forneceram auxílio aos flamengos. Outra forma de resistência foram os movimentos denominados de santidade. Foram movimentos migratórios de forte base religiosa com traços messiânicos e, não raro, dotados de morfologia híbrida, meio católica, meio indígena, uma vez que algumas das lideranças já tinham sido catequizados ou já eram nascidos em aldeamentos dos jesuítas. As santidades tiveram um papel importantíssimo na religiosidade híbrida que caracteriza o nosso país. Alguns ritos estão em cerimônias como o catimbó e nas linhas de caboclos. As culturas indígenas foram decisivas na formação da cultura nacional, não somente na religiosidade, mas na higiene pessoal, nos hábitos alimentares, o óleo de coco para o cabelo, a rede e vários outros elementos. A toponímia brasileira, ou seja, os nomes dos lugares, em boa parte das regiões, indígenas, nomes de ruas e cidades, por exemplo. Outra questão importante a ser tratada é a união ou adesão dos indígenas aos portugueses. Essa adesão aconteceu em vários momentos e, não raro, obedecia à lógica dos nativos e, por meio dela, buscava-se reforçar a luta contra tribos inimigas. O apoio indígena, independente das razões que o motivaram, foi um aspecto decisivo para o sucesso da colonização portuguesa.
As populações indígenas do Brasil chegaram ao século XIX em condições lamentáveis, precárias, demograficamente debilitadas, exploradas de várias maneiras, mesmo que a escravidão fosse legalmente proibida. Vítimas de guerra do tipo colonial, ou seja, guerras feitas com o propósito de exterminar os índios. Neste período, uma nomenclatura bem mais simplificada que a dos séculos anteriores, para se referir aos povos nativos, era usada pelos jesuítas. Índios mansos eram aqueles controlados e índios bravos eram aqueles considerados hostis ou bárbaros. O Brasil tornou-se um país independente em 1822 e a política imperial retomou o Diretório Pombalino. Mas o que foi esse Diretório Pombalino? O Diretório foi um conjunto de novas medidas políticas direcionadas aos índios do Brasil. Em 1758, o Diretório foi estabelecido a toda a América Portuguesa. Em 1758, o Diretório foi estendido a toda a América Portuguesa. Por ele, se proibia totalmente a escravidão indígena, abolia a tutela das ordens religiosas das aldeias e proclamava os nativos vassalos livres da coroa. Com o Diretório, a coroa portuguesa planejava, com a ajuda desses novos vassalos, proteger as fronteiras, incrementar e diversificar a agricultura e converter os índios em mão de obra disciplinada para as frentes de expansão colonial, principalmente na Amazônia. A língua portuguesa, com o Diretório, se tornava obrigatória. Os ritos e as crenças indígenas, consideradas práticas condenáveis. A bigamia era perseguida e os casamentos mistos, o branco com o índio, eram incentivados. As consequências do Diretório se fizeram sentir. Na prática, os índios se tornaram súditos de segunda classe. Essa reforma visava transformar as comunidades indígenas em exército de trabalhadores. Com a implementação desse projeto, acelerou a perda de elementos culturais e da população por meio de inúmeras epidemias na Amazônia, entre fins do século XVIII e início do século XIX. Durante o século XIX, a política imperial retomou pontos do Diretório, sobretudo no que se refere à inserção do índio no mercado de trabalho. José Bonifácio apresentou um projeto Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Império do Brasil, isso já no século XIX. Por este projeto, defendia-se uma política sistemática de aldeamento, a sujeição dos índios às leis do Estado, embora defendesse a necessidade de tratá-los com brandura. O projeto constitucional de 1823 limitou-se a declarar a competência das províncias na condução da catequese. E a Constituição de 1824 nem sequer mencionou a existência de índios no Brasil. Esse é um momento particularmente interessante para se entender a situação atual dos povos indígenas do Brasil, ou melhor, para se compreender por que os povos indígenas são relegados como um dos elementos formadores do povo brasileiro. O século XIX foi o momento de escrever uma história do Brasil, foi o momento de construir uma identidade nacional. Em obras como a de Von Martius para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1840, foi destacada como eixo da formação histórica brasileira a fusão das três grandes raças, o português, o negro e o índio. Lembrando que raça é um conceito do século XIX. Von Martius dedicou-se muito à contribuição dos portugueses, quase nada dos negros e razoavelmente a dos índios para a formação da nacionalidade. Muitas pesquisas foram escritas e alguns até questionaram se a história do Brasil de fato começava em 1500 ou se começava antes, com os primeiros habitantes vivos. Francisco Adolfo de Van Hagen, autor da grande síntese da historiografia brasileira, considerou que a história do Brasil se iniciou em 1500 e considerava os índios como povos selvagens, bárbaros, quase animalescos. Concepção essa que ganhou força na memória. Sua obra dedicou 3 capítulos aos povos indígenas, especialmente aos Tupinambá. Na literatura e na arte, o índio foi cada vez mais romanceado e idealizado, muito diferente das culturas dos povos indígenas concretos, reais. Mesmo assim, o registro deve ser mencionado. Enquanto isso, nos rincões do Brasil, os indígenas continuavam sendo escravizados e desrespeitados, sobretudo em relação às suas terras. O que observamos a partir da chegada de Dom João VI ao Brasil é que a política indigenista sofreu modificações em sua agenda. Não havia discordância quando se tratava de escravizar índios e desocupar terras.
A partir do século XIX, o que passa a importar mais são as terras dos indígenas e não o seu trabalho. Lembre-se que anteriormente o que importava era o trabalho. Agora não, passa a ser as terras. No início do século XX, teremos um movimento que culminará no SPI, Serviço de Proteção aos Índios. Na era Vargas, o SPI passou a ser subordinado ao Ministério do Trabalho e pouco depois para o Ministério da Guerra. Em regulamento de 1936, afirmou-se a preocupação com a nacionalização dos silvícolas e a intenção de integrá-los à nação como guardas de fronteiras. O Estado Novo, que vigorou entre 1937 e 1945, reforçou a ideia de transformar o índio em trabalhador rural, dentro dos moldes da Marcha para o Oeste, propagandeada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. É desse período a expedição Roncador-Xingu, encarregada de colonizar vastas porções do território brasileiro. Um trabalho notável do ponto de vista antropológico e político foi realizado pelos irmãos Vilas Boas nesse período. O SPI foi extinto em 1967 e substituído pela FUNAI. A década de 70 é o momento do milagre brasileiro, portanto, o momento do progresso. Manuela Carneiro da Cunha afirma que, diante de um cenário de progresso, os índios eram o impedimento. Os tratores precisavam abrir estradas e os índios eram realocados para depois afastá-los novamente. Década de 1980, a questão indígena é militarizada. De empecilhos, os índios passam a ser riscos à segurança nacional. Note que nos séculos anteriores, como dissemos anteriormente, os índios de Roraima eram usados como escudos, ou seja, como guardas de fronteiras, e no século XX passam a ser vistos como ameaça a essas mesmas fronteiras. Diante desse cenário conflituoso, é formado um movimento indígena de âmbito nacional. Esse movimento é o responsável pelas grandes novidades na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal reconheceu a organização social, as crenças, línguas e tradições dos grupos indígenas, garantindo a eles a posse das terras tradicionalmente ocupadas. Podemos dizer que os conceitos ligados politicamente à etnicidade e o reconhecimento das alteridades triunfaram. No entanto, as limitações desse triunfo são imensas. Lideranças indígenas foram e são mortas constantemente. O cacique guarani Ângelo Cretan, eleito vereador pelo MDB, foi assassinado em 1980, na reserva de Mangueirinha, Paraná. Anos depois, um assassinato coletivo, o massacre do Yanomami, em Roraima. A população indígena, que já foi de milhões, hoje não chega a 897 mil pessoas. Para encerrar, gostaria de abordar um pouco das políticas indígenas. Muito se ouve falar que os índios foram somente vítimas do sistema, vítimas de uma política que os subjugou e que destruiu a sua cultura. A eliminação física dos índios não quer dizer que eles foram eliminados como sujeitos históricos. Eles foram atores políticos importantes no decorrer do processo de formação da nação brasileira. É certo que foram quase exterminados, mas eles fizeram escolhas, às vezes más escolhas, e conduziram sua história de acordo com seus objetivos. Sabemos, por exemplo, que as grandes potências perceberam desde cedo os ganhos que poderiam obter ao explorar as inimizades dos povos indígenas. Manuela Carneiro salienta que no século XVI, os franceses e portugueses, em guerra, aliaram-se respectivamente aos tamoios e aos tupiniquins. E no século XVII, os holandeses se uniram a grupos tapuias contra os portugueses. No século XIX, os munduruku foram usados para desinfestar o Madeira de grupos hostis e os Craô no Tocantins para combater outras etnias. Essa política da metrópole requer a existência de uma política indígena. Os tamoios e os tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos portugueses. Um dos grandes problemas é que idealizaram e romancearam a figura do índio. Ele sempre é visto como aquele índio dos anos 1500, né, como consta naqueles documentários que que está disponível para vocês na sala virtual. Os brancos se esqueceram que os índios também se transformaram ao longo do tempo, aprenderam com os brancos, inclusive. Enfim, uma história propriamente indígena ainda está por ser feita. Já se obteve inúmeros avanços. Muitos índios do Brasil estão mundo afora dominando os códigos dos brancos. Os vários documentários conduzidos pelos próprios
pelos próprios índios, que postei na sala virtual, também é prova disso, né? Lá consta vários documentários mostrando como os próprios índios estão reescrevendo a sua história. Os obstáculos ainda existem e são vários. É preciso que nós adotemos o ponto de vista do outro sobre uma trajetória de que somos parte, né? Despovoamento, incompreensão, cumplicidades, massacres, resistências, lutas, reconstrução de identidades. Tudo isso permeou a história indígena nos 519 anos de contato. E com isso, pessoal, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido absorver ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam da leitura dos textos. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima. Mas antes de terminar, vejam agora um pequeno vídeo produzido pelo Instituto Socioambiental, ISA, Menos Preconceito, Mais Índio. Obrigada.